para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus continua falando, sim ou não? Vamos lá, o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós? Voltando aqui para a honra e glória de Deus. Vamos pegar do começo de novo, para a honra e glória de Deus, verso 7, sim ou não? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí olha só como é que entra aqui agora, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá para você ver? Olha só, verso 7, o que diz, ó? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem? Cristo. E olha só, o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí? Já mudou de ideia? Não tem mais esse negócio de ver na prática do pecado, mas não? Pastores, olha aqui nos meus olhos aqui, para honra e glória a Deus, porque aqui, que eu mais prego por aí afora, são para pastores aí, mesmo no particular. Mesmo no particular. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Arrependam-se enquanto é tempo, sabe por quê? Porque se vocês viverem nessa prática, porque vocês sabem que vocês estão vendo no pecado, vocês estão sendo filhos de Satanás, e se morrer nessa prática, vão morrer sendo filhos de Satanás e morrer perdido e acabou e ponto final. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vive na prática do pecado? Vive. O quê? Aquele que pratica o pecado. Sabe o que é praticar o pecado? É viver na prática do pecado. Mente hoje, mente amanhã, não sei o quê. Deseja as coisas dos outros aqui hoje, deseja amanhã, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Desonra o pai hoje, principalmente a você, odiando seus pais. Principalmente a vocês, odiando seus pais. Odiando os pais sem se falar, morre do jeito que você tá, que você vai se encontrar com um diabinho, com um diabona e por aí vai. E ouça a voz da experiência, peça perdão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa quem você tiver de perdoar, porque coração duro, tranqueira, não vai entrar na eternidade. Não vai entrar na eternidade. Escuta o que eu estou falando para vocês. O negócio é sério, não é brincadeira. Eu vi de barraca. Vem cá, como é que você ama a Deus? Fala que ama a Deus, odiando teu pai. Se nem os irmãos não podem odiar, imagine teus pais. Se vê na prática do pecado, já era. Vamos lá, ó. Verso 9, continuando. 1 João, capítulo 3, verso 9. Vamos lá, continuando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, dentro dele, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu repito que não tem, não sai não, meus irmãos. Não sai não da mente não. Olha isso aqui, ó. Não sai não. Pode, eu posso parar aqui, eu posso voltar lá para Gênesis, para Apocalipse, não sei para onde. Não sai não. Vamos ler de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E a hora aqui agora, para fazer o resumo da sinopse da conclusão aqui, ó, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Não apita para cima, não aponta para cima não, porque, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Joga para baixo porque ele já está julgado e condenado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqueles que não praticam a justiça é filho do diabo. Porque, né, no começo já fala, né? Ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E nem aquele que não ama seu irmão.
Se não pratica a justiça, vive na prática do pecado. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E nem aquele que não ama seu irmão. Aí me diz aí, meus irmãos, pais, filhos aí, filhos, bota-se já tudo no pacote, só filhos e pais se odiando dentro de casa. Ou fora de casa, que um está para longe, está fora do país e por aí vai. E aí como é que fica? Aí como é que fica? Nós vamos saber como é que fica aqui agora, no verso 15. 1 João capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Dá para você ver o tamanho do problema? Nós vamos nos comparar onde é que vai estar isso aí lá em Apocalipse. Ai, 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 ui, 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 ui. A minha missão eu faço com amor e carinho. Prego destemidamente, sem mimimi, sem historinha, sem conversinha. Sem botar terror, eu prego a palavra de Deus assim como ela é. E bem-aventurado é aquele que se arrepende dos seus maus caminhos e aceita Cristo como seu Salvador e trilha nos caminhos do Senhor. A você que estava nessa prática aí, odiando seus pais e filhos, por aí afora, seus irmãos e por aí afora, vizinhos, amigos por aí afora, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, você é assassino. Se continuar nessa prática, permanecer nessa prática, morrer nessa prática, é assassino. E todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E lembra que Deus não atende a pecadores. Ei, psiu. Não adianta você honrar ao nosso eterno só com os lábios. Não adianta. Sabe por quê? Todo aquele. Olha só o que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó. Voltando aqui um pouquinho, ó. 1 João, capítulo 3, verso 4 ao 6. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a lei o quê? Os mandamentos do nosso Pai é qual? Qual é o quinto mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, sim ou não? Mandamento, sim ou não? Verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Olha o verso 6 agora que diz, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Grava bem, Gaspar, a Bíblia na mente. Eu espero que você recebeu o dom de memorizar, de pregar para a honra e glória de Deus, amém? E é responsabilidade, não pensa que é brincadeirinha de mimimi não. E outra, prega destemidamente, porque quem tem que está temido e ser temido é o adversário da nossa alma e não nós. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos criou, que tudo pode e que tudo criou. E se nós não pregarmos destemidamente, será que nós vamos agradar o Criador, o grandioso eu sou? Sem mimimi, sem historinha. Vamos ver o que a palavra de Deus continua falando. Espero que for mais. Ainda vai odiar seus pais ainda? Ainda vai odiar? Ah, não vai mais não, né? Não vai mais odiar mais não, os pais mais não? Ué, mas já mudou de ideia assim tão ligeiro, assim tão rápido. Aí sim, eu fico feliz da vida, porque você jogou toda a tranqueira por terra, sepulta o velho homem, a velha porcaria, e seja uma nova criatura, ainda que você já aceitou a Cristo Jesus, mas você estava vivendo a velha criatura tomando o nome do nosso Pai em vão. Você estava quebrando o terceiro mandamento
Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E vamos para a eternidade, para a honra e glória de Deus. Pais, abracem seus filhos aí. Filhos, abracem aí seus pais aí, para a honra e glória de Deus, amém? É o teu bem mais precioso, porque se não fosse você, se não fosse eles, você não estava aqui nessa terra. Amém? Para a honra e glória de Deus, amém? E lembra, pais, que os nossos filhos não pediram nós para vir ao mundo. Principalmente a você que pediu ao Eterno, pai, eu quero ter filho, pai, eu quero ter filho. Zela, cuida, porque nós iremos prestar de conta dos nossos filhos para o nosso Eterno, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Por que nós temos que avisar? Por que nós temos que avisar, conversar? Quem quiser se irá com a gente, já falou, tu gosta de meter na minha vida, eu não quero saber, mas depois você estava certo sim. Então, para a honra e glória de Deus. Olha meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 16 ao 19. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse digo que não rogue. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, que não ore. Então o quê? Há pecado sim, senhor, não? Que não é para a morte, mas há pecado sim que é para a morte. E por esse, o nosso Pai fala para nós não orar, porque Ele não vai atender. Sabe por quê? João, capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Ele atende. Lembra que o mentiroso não vai entrar no reino de Deus e por aí. Nós vamos discorrendo aqui agora, aqui, ó, para a glória de Deus, ó. Verso 17, ó. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Está here right now, please. Na tua tradução, possivelmente vai estar assim, ó. Toda iniquidade é pecado, e há pecado não para a morte. Aí olha só que coisa linda, beautiful, beautiful, beautiful. Não existe, né? Vai botar assim, beautiful, beautiful, assim, maravilhosa, assim, ó. Olha aqui, ó. Olha só o que fala aqui no verso 18. Verso 18 ao 19, como é beautiful. Olha aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Olha só. Listen to me, please. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Eita, mas a palavra de Deus é muito linda, bela, maravilhosa, para a honra e glória dele mesmo. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aí olha só aqui, para resumir aqui, ó. Bate assim no teu peito, assim, com amor e carinho, assim, ó. Ó. Bate assim no teu peito, assim, ó. In your heart. Com amor e carinho, assim, ó. E fala assim, ó. Repeat, please. E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que esteja repreendido para lá, essa malignidade para lá, essa dureza de coração para lá, Senhor. E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí, pegou para a honra e glória de Deus? Viu aí como é que funcionam as coisas? Para a honra e glória de Deus? Todo aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. E aí, sabe onde é que ele se encontra? O grandão. Quando aquela laia lá, aquelas porcariadas estavam lá, né, que o nosso pai, que o nosso irmão Elias também desdenhou, né? Nossos pais desdenharam também. Se ou não, o nosso Eterno, quando estava habitando em corpo de carne aqui, desdenhou daquela laia maldita lá, né, que estava lá em João, capítulo 8, verso 38 ao 44. No 44 ele resumiu o que era aquela laia. No verso 38 ao 39 ele falou assim, ó, eu sei que vós sois filhos de Abraão. E, né, desdenhando deles, né? Porque sabia que eram filhos de Satanás, que queria até matar eles, sim ou não? E mataram mesmo, sim ou não? E mataram. Aí sabe o que ele falou? É bem isso aí mesmo, que vós sois filhos mesmo de Abraão. É, vós sois filhos de Abraão.
E aí ele começou falando ali, ó, falando ali, né? Porque ele estava desdenhando. Falando. Quando chegou assim, ó, João 8:44, listen to me, please. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por que, Gasproia? Porque é mentiroso e pai da mentira. Aí ele fechou no verso 44, assim, ó, com toda a autoridade. Vós sois do diabo, que é vosso pai. E fez todo o resumo da sinopse da seguinte conclusão. E aí sabe o que acontece? Todo aquele que pratica a mentira é filho de Satanás. Todo aquele que pratica o pecado é filho de Satanás. E sabe o que o texto fala aqui, ó? 1 João, capítulo 3, verso 7, o texto fala assim, ó. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Pegou, não pegou? Eu sei que pegou. Vamos lá, ó. Mateus, capítulo 5, verso 8. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus, capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por que, Gasproia? Porque verão a Deus. E aí nós vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Vamos aqui, ó. Continuando. Mateus capítulo 5, verso 8 ao 9. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Olha aqui o que nós devemos ser aqui, ó. Meus irmãos, olha aqui, ó. Para a glória de Deus, ó. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Look at my eyes, please. É a tua salvação. Pastor, pai, filho, ninguém vai prestar de conta da salvação. Só os pais que vão dar conta dos filhos lá em cima, mas ninguém vai prestar conta da salvação, não. É você mesmo. Fica aí deixando Satanás te seduzir com esse negócio de uma seita maligna, perigosíssima. Deixa Satanás te seduzir. O que falou lá, ó? Em 1 João capítulo 3, verso 7? Filhinhos, não deixeis que ninguém vos engane. Filhinhos, não deixeis que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Cuideis que ninguém te engane. Na tua tradução, possivelmente vai estar assim, ó, filhinhos, não deixeis que ninguém te engane. Em outra tradução vai estar assim, ó, filhinhos, não deixeis que ninguém vos engane. E por aí vai, bota tudo num pacote que vai dar no mesmo, com esse monte de tradução que tem por aí afora. Vamos aqui, ó. Olha aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Verso 9, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E muitos não entendem por que eu ajo da forma que eu ajo, sabe por quê? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil servir a Deus, e o inimigo ele é sagaz, ele é traiçoeiro. Ó, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, que não seja nenhum de nós. E que as pessoas, principalmente os novatos na fé, eu chego e falo, ei, cuidado, ei, olha o precipício aí, olha o abismo. Cuidado, ei, please, cuidado. Muitos falam, tu gosta de se meter na vida dos outros, mas aí é o quê, ó? Bem-aventurados são os pacificadores. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É para isso que nós temos que ter o conhecimento da santa e bendita palavra de Deus. Que nós temos que ter o conhecimento para nós chamarmos as pessoas para examinar as Escrituras, ainda que nós estamos aí em um grande conflito. Guarda isso, guarda aquilo, guarda sábado, guarda domingo, guarda lei, não guarda lei, guarda mandamento, não guarda mandamento, é dinheiro pra cá, é dinheiro pra lá, é chiu pra lá, é chiu pra cá, xarabaxá pra lá, xarabaxá pra cá, baracatá, baracultura, e vai, você escolhe tudo no pacote só por aí afora, essas tranqueiras por aí.
Para você que não tinha esse conhecimento, você caiu aqui agora, eu vou até parar aqui, ó. Stop here right now, please. Atos capítulo 24, verso 5. Atos capítulo 24, verso 14. Atos capítulo 28, verso 22. Como o negócio é sério. E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus e espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, no verso 6 ele já tramando tudo para matar nosso irmão Paulo ali, por ali vai, para ser, ó, que eles pegaram nosso irmão Paulo para levar para o Sinédrio, por aí vai, né, para a corte, e no verso 6 eles falaram assim, ó, mas nós iremos julgá-los conforme a nossa lei, que é essa lei satânica, maldita, que era para matar o nosso irmão, e por aí vai. No verso 14, olha o que nosso irmão fala aqui, ó. Confesso-te que segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. Verso, capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita aqui, por toda parte é ela impugnada. Quem é que é impugnado do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, bota no pacote em todo o globo terrestre, a seita do sétimo dia, adventistas do sétimo dia, que são chamados por que eu derdenho mesmo, sabe por quê? Porque no final, quem sorri por último, sorri melhor, só que eu não quero sorrir da desgraça de ninguém, não. Eu quero que nós todos aqui, porque se você está comigo aqui nesse vídeo até agora, é porque verdadeiramente você é uma ovelha do Senhor, porque João capítulo 10, verso 16, eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, se você está até aqui, é porque você ama o Eterno e nós iremos para a eternidade com o nosso Pai. Está com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Vamos ver aqui. E nós iremos colocar em prática, assim, sempre, para a glória de Deus, que nós somos filhos do nosso Pai. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos lá, continuando, ó. Verso 13. Verso 13 ao 16, ó. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Para você que sabe isso aqui, que lá no Israel, naquela época, até hoje lá neva. Então o que acontece? Até nos Estados Unidos, os países por aí fora onde neva aí, joga o sal ali nas ruas ali para ajudar a derreter o gelo. Agora, olha meus olhos aqui. Então aí o que acontece? Fica pisando, aquele sal vem a ser em si. Para que aquilo ali presta? A não ser para ser o quê? Para ser pisado pelos homens. Porque quando neva, joga o sal, vai ser pisado por quem? Pelos homens mesmo, por aí afora. E de nada aproveita. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, dar um bom exemplo, bom testemunho, para a honra e glória de Deus. E olha o que a palavra de Deus fala aqui para nós aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lembra que tem aquela velha discussão? As obras não salvam ninguém, as obras de nada aproveitam. Hey, listen to me, please. As boas obras, guardar a lei, os mandamentos do Eterno, principalmente honrar pai e mãe, que o tema aqui é filhos. Olha nos meus olhos aqui, por favor. Nada disso é para nos salvar. Dá para você ver o tamanho do problema? É para quê, Edinaldo? Para testificar que nós estamos em Cristo e não vivendo na prática do pecado e mantendo o nosso nome escrito no livro da vida e o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro.
as boas obras. Lembra o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí, como é que fica isso aí? As boas obras nada é para nos salvar. Você honra o teu pai e a tua mãe, eu honro o meu pai e a minha mãe, não é para me salvar. Você honra não é para te salvar, para manter a tua salvação, porque se você não honrar o teu pai e a tua mãe, né, você que estava aí, espero que nessa altura do campeonato, você já assistiu um pouco do vídeo, você já tem abraçado teu pai e a tua mãe, que você já lançou por terra toda a armadilha de Satanás na tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você vai continuar honrando teu pai e a tua mãe, não é para te salvar, porque Cristo já te salvou. E a você que ainda não aceitou a Cristo como teu salvador, que estava desonrando teu pai e a tua mãe, que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você aceite-o e que você honre o teu pai e a tua mãe, não é para te salvar, porque Cristo já te salvou, é para você manter a tua salvação. Porque você honrando teu pai e a tua mãe, você não vai viver na prática do pecado. Vamos ver o que é a palavra do nosso Pai. Ficou bem claro até aqui que nós viemos ser o sal da terra e a luz do mundo? Sermos um bom exemplo e praticar as boas obras. E aqui nós vamos ver aqui, ó, no fechamento do vídeo aqui, ó, nós vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Aqui é que vai ficar bem beautiful aqui, né? Principalmente para vocês que não gostam nem de ouvir essa palavra mandamentos. Ou, não pode ser no singular ou no plural, mandamentos ou mandamento. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Salmos 127, verso 3. Vamos ver o que a palavra do nosso Eterno continua falando para nós aqui. Para a glória de Deus, meus irmãos, pegou até aqui, tá mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Vamos aqui para a palavra de Deus, vamos lá, ó. Vamos lá, Salmos 127. Olha aqui, meus irmãos, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos lá, para nós darmos aqui, ó, continuidade aqui para a glória de Deus, ó. A palavra do nosso Pai fala assim, ó. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Está pedindo, Agnaldo. Por que o nosso Pai vai pedir conta dos filhos para nós? Porque pais, olha aí, pais, por quê? Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. O fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Por isso que ele vai pedir conta a mim e a você dos nossos filhos. Pais, você que ainda está ainda nesse coração duro aí, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, receba essa palavra, receba o abraço, o dom de perdoar, o dom de pedir perdão para a glória de Deus. Não é feio descer, não. Desce 1 trilhão de degrau. Ei, desce. Desce 1 trilhão de degrau. Ei, filhos, pais e filhos, todo mundo, desce 1 trilhão de degrau. Desce. Porque se não descer, se não pedir perdão para o Eterno, para pai, filhos e por aí vai, para irmãos de igreja, por aí afora, se não se perdoar, sabe o que vai acontecer? Vai simplesmente ser assado no fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. É isso que vocês querem para vocês? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Continuando aqui, ó. Isaías capítulo 8, verso 18. Aqui, ó. Vamos ler do verso 17 ao 18. Para a glória de Deus, ó. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Isso que nós temos que fazer. Nós estamos o quê? Aguardando quem? O Senhor. O Senhor não? Que nós viemos fazer como nossos pais. Aqui, ó. Como o nosso pai Isaías deixou escrito para nós aqui, ó. Que nós vamos estar esperando nosso pai aqui, ó. E mais ainda. Olha aqui, ó. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, ó. E nós vamos dizer assim, ó. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais
e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Está pedindo, Agnaldo, please.